Bem-vindos! Mais um episódio do podcast LTubecast. Satisfação ter você aqui. Já vou te dar um segredo. Se inscreva no canal, ajuda a gente, ativa o sininho para você receber as notificações. Vem com a gente. Tudo bem, Fernando Barreto? Bem absurdo. Então tá bom. Bonita essa cor dessa camiseta sua? Obrigado, cara. É quando fala vermelho assim, remete a... Bom, eu não tô vendo vermelho, eu tô vendo laranja. Enquete. Manda aqui nos comentários. Essa camiseta do Fernando é vermelha ou é laranja? Vamos ver. Aí não sou eu. Eu jogo, vou tirar o óculos. Pô, é azul, cara. Bom, brincadeiras à parte. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao LTubecast, o podcast que canta e encanta. Nossa senhora. Gostou? Gostei. Tá bom. Eu sou o rei das cópias, por favor. Pessoal, estamos aqui em mais um episódio, incrível convidado fantástico. Esse cara que eu conheci agora, conheci hoje. Na verdade, já deram um spoiler dele pra mim, mas a sintonia já é fantástica. É músico, né, gente? É músico, é psicólogo e trabalha com gente, faz mais uma série de coisas que só canta e encanta. Quem que é, Leandro? Nosso amigo Júlio. Muito bem-vindo, Júlio. Obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Eu também conheci o Júlio por intermédio de outra pessoa, uma amiga, que aí a gente foi num momento que eu até comentei com ele. Um dos tripés que a gente fala muito, Fernando, da liderança e do ser humano, né? Sim. Corpo, mente e espírito, né? Então, um cara totalmente espiritualizado, um irmão. E bem-vindo, vamos bater um papo aqui hoje, Júlio, sobre gente, sobre liderança. Você que, no momento que eu te conheci, já é esse cara aí, ele já é líder de movimento, já tem umas pessoas que seguem ele. Bem-vindo. Obrigado. Para onde eu olho? Ali. Mas, na verdade, para nós. Quando for para lá, a gente fala. É porque eu fiquei dividido. Vocês olharem, eu olhei. Aí eu preciso olhar para vocês. É assim, quando você quiser mandar um recado para a turma, é ali. Foca ali. Mas aqui... É para nós. A primeira vez que eu vi o podcast, assim, eu ficava achando interessante. E, às vezes você via muito o interlocutado, né? Aquele que estava sendo ali entrevistado. E depois você não sabia qual que chamava mais atenção, se era o entrevistador ou o entrevistado. Mas agora eu vi que são eles mesmos, né? Essa graça e essas colocações aí que põem você acima do que você ainda não é. Mas a gente tem a responsabilidade de chegar lá. Ô, Júlio, aproveita e já dá um resumo aí do seu currículo aí. Só para a turma que não te conhece, te conhecer melhor. Quem que é o Júlio? Então, meu nome é Júlio César Martins de Moura. Abreviei para Júlio Moura, para ficar menor e ter um nome, né, para acabar as pessoas se identificar com você pelo nome. Eu não coloquei nenhum nome artístico, inventei outro nome fora da realidade, né? Eu não me sentia à vontade para isso, é como se eu criasse um personagem. Então, o Júlio Moura começa e termina o meu nome. O meu nome vem de jovialidade, Júlio César, né? A etimologia desse nome vem de jovialidade, que tem a ver comigo, e a outra tradução do meu nome vem de fofinho, que eu acho que não tem nada a ver. Essa aí... Fofinho aqui e aqui, né? Porque as pernas não tem nada de fofo. Eu falo que eu sou um copinho de sorvete. Então, eu desenvolvi da cintura para cima e da cintura para baixo, eu continuo menino. Na faculdade, né, que eu cursei psicologia, então na faculdade, quando ia ter aulas sobre saúde, eu falava, né, que eu era... não, ainda eu sou obeso da cintura para cima e anorexo da cintura para baixo. Para poder fazer uma definição de forma que eu me aceito no mundo do bullying, né? É muito adoecido, tudo que fala e tal. Então eu coloquei isso para que eu desse bem com o meu corpo. Como eu disse, eu tenho uma formação em psicólogo, eu trabalho com abordagem psicanalítica, gosto muito, não rezo como cartilha, né? Mas aquilo que eu vou sentindo, seguindo ali o meu propósito com as pessoas. A música, né? Tá aqui o violão, depois se tiver um tempinho. Se algum músico estiver assistindo, eu não tenho formação musical. A minha formação é ouvidal mesmo, né? Ouvir os tons das músicas. Eu componho, as minhas músicas são voltadas para o que eu trabalho, para o que eu acredito. Eu sou poeta também. Mas aqui em Goiânia, poeta não tem muita vida, né? Que, assim,
muito espaço. Aqui é Vila Mix, né? É o que manda em Goiânia. E agora o podcast aqui que eu fui convidado, eu acho que isso vai crescer e a gente vai ter mais espaço aí para... Com certeza. Eu agradeci o convite do Leandro, porque é uns espaços para a gente falar dessas coisas, né? Coisas que existem fora das drogas, do mercado, da mídia, das violências. É falar de coisas boas. Eu falo que quando eu ia ao presídio fazer trabalho lá com música, trabalho voluntário, as pessoas não sabiam. Mas quando alguém lá cometia um crime ou acontecia alguma coisa ruim, todo mundo sabia. E quem sabe, com essa oportunidade aqui, a gente possa falar de coisas boas, de coisas que podem incentivar alguém, ou alguém que estiver num momento ruim, ouvir o programa e se motivar. Então eu trabalho com a música no meu trabalho psicoterapêutico. O meu consultório já tem um violão pendurado lá. Eu componho frases de acordo com o que eu vou tendo insights dos meus atendimentos, das minhas interpretações que eu vou fazendo das leituras. Eu estou fazendo um livro que chama Amor e Psique. Olha, legal. E aonde eu vou trazendo o que eu vou escutando de paciente, do programa, quem sabe, do que você me fala. Aí eu vou criando textos, eu vou interpretando e vou formando eles. Alguns ficam em estilo meio poético, porque a poesia é uma ilha de sentimentos cercada de palavras, né? Então você vai organizando elas. Eu não sou bom assim em português, eu não tenho essa habilidade, então eu faço o que eu sinto. E aí eu peço quem sabe, e o que você achou aí? Às vezes as pessoas até mudam, mas na verdade a gente tem a licença poética, né? Eu aproveito então da minha não tão habilidade com as letras e eu tenho a licença poética que me protege. Então eu já trago logo isso. E eu também sou roteirista de teatro, porque eu gosto muito da interpretação, deve ser por isso que eu fui para a psicanálise, né? E no teatro eu já fazia isso, eu virava às noites escrevendo roteiros, até 6 da manhã escrevendo, era a hora que eu mais conseguia me desligar, né? Porque até umas 10 da noite, 11, eu ainda estava ligado e eu ouço rock and roll até hoje. Eu fiz faculdade ouvindo rock and roll, então eu ia estudar para a prova ouvindo rock and roll. E eu falo que cada pessoa tem um jeito de concentrar. Tem gente que concentra no silêncio. Eu concentro no barulho da música para desligar do barulho lá fora, né? Olha só. Porque eu pensava assim, já que eu estudo com barulho de cachorro, gato, gente passando, carro, por que eu não posso ouvir um Halloween, um Black Sabbath e estudar? Então eu consegui formar assim. E a minha cabeça tem muitos barulhos, né? Não sou esquizofrênico. Eu já ia perguntar, você já tem algum diagnóstico? Tá tudo certo? Tudo bem? Você quer um risotril? Eu posso ser um esquizofrênico momentâneo. Porque eu acho que todo mundo, de certa forma, escuta uma voz, né? Uhum. Você fica ali. Então, eu falo que é uma linha tênue a esquizofrenia com essa faculdade de ouvir espíritos, né? Para quem acredita, ouvir isso. Às vezes eu brinco, o paciente fala, mas eu acho que eu sou esquizofrênico. Eu falei, não, de certa forma, em algum momento você pode ser mesmo. Mas não vai precisar tomar remédio, né? Porque alguns se justificam no hipocondríaco para remediar. Uhum. Então eu procuro trabalhar, já entrando no meu processo lá do trabalho, o quanto menos remédio possível, melhor, para a gente poder conseguir trabalhar com a mente, com o pensamento, para ele não ficar bloqueado. Então, as minhas escritas, quando o paciente me pergunta, como é que você faz para lidar com os tantos de paciente, com cada um com a sua loucura? Eu falei, eu deixo eles conhecerem a minha loucura. Porque eu também tenho uma loucura. Conexão. E qual que é a sua loucura? Escutar a loucura de vocês e não ficar doido. Aí eles falam, mas como é que você faz? Você toma remédio? O que você faz? Eu existo como ser humano fora daqui, eu faço a minha análise e nos momentos de melancolia eu componho. As músicas não são melancólicas, mas elas são um insight para mim. Aí eu tenho textos aqui, música, o roteiro era uma forma de insight também para eu fazer uma catarse, o teatro. Quando apresentava, era como se eu estivesse ali resolvendo alguma questão minha de consultório. Que apresentava, você fazia coisa assim, 8 meses ensaiando, ia lá, 35 minutos, você colocava 8 meses ali, início, meio e fim, e isso foi me ajudando a lidar com a minha loucura de ter esse tanto de coisa na cabeça, né? Se você não se cuida,
E aí você acaba atrofiando, né, esse lugar. Então eu vou escutando, eu vou escrevendo, aí me convidou, eu estava numa proposta, aí adiei lá para vir aqui, porque eu achei muito importante. Lá não vai ter problema nenhum, eu pensei em tudo. E eu acho que a comunicação, eu tenho certeza que a comunicação é uma das melhores formas de cura, porque uma coisa é você saber falar, a outra mais importante é como eu vou escutar o que foi falado. Você falou muita coisa, eu fiquei lembrando, né, da época que eu também estudava. Uma das primeiras disciplinas nossas, acho que você formou na PUC também, é a filosofia, né? E aí lá, eu já conhecia alguns, mas aí conheci Nietzsche. E aí quando você fala assim, eu não sou poeta, mas o poeta aqui, e aí tem uma fala, quando ele, inclusive no texto do livro Zaratustra, ele comenta que os verdadeiros filósofos são os lenhadores. Então é porque você fala, eu não sou bom em português e tudo mais. O Nietzsche falando, olha, os momentos que eu mais me enriqueci na minha história foi quando eu ia para as florestas e conversava com os lenhadores. Que histórias incríveis, que ensinamentos eles têm para nós. Só que eles são anônimos. Não, você já não é anônimo, pode largar de historinha. Mas, na verdade, assim, se a gente pega uma labarista no sinal, um senhor vendedor de picolé, igual o nosso amigo que a gente entrevistou, era um rapaz que trabalhava no estacionamento de carro, são histórias inimagináveis, né? Meu pai era pedreiro, meu pai, você senta com ele hoje, ele fala um monte de histórias, de lições. Eu falei, olha, meu pai estudou até a 4ª série. Então, os verdadeiros filósofos não são aqueles famosos. Hoje, até que a gente melhorou um pouco, né? Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros, a Monja, tem vários hoje. Pondé. Hoje, mas de fato não era. E aí você fala da loucura, ele fala, não só o Freud, né? Você falou eu não gostei muito que você falou do teatro, porque aí seria o psicodrama, mas eu entendi por que da psicanálise, né? É que eu tive uma formação dentro do psicodrama. Mas a minha professora de faculdade na época falou para eu ir para o psicodrama. Então, na verdade, eu já exercia ele lá. Porque eu pedia para o pessoal, eu vou criar um personagem para você. Aí eu trouxe para uma menina lá, falei, olha, eu quero que você faça uma prostituta para mim. Olha. Ela era muito religiosa, ela só chorava, não conseguia. Aí ela não conseguiu fazer. Aí, tempos depois, ela virou minha paciente. Entendi. Aí, quando chegou lá, eu falei, agora eu entendi por que você não deu conta de fazer aquele papel. Maravilha. Assim, não vou falar, né? Mas ela trouxe lá. Aí a gente descobriu a censura que ela fazia e o não com a prostituição, mas com ela na prostituição emocional e psíquica que ela trazia. Então, lá, de certa forma, eu vou entrar em Paulo Freire, né? Que ele chama no livro Pedagogia do Oprimido, linguagem de mundo. Você ensinar a pessoa a fazer alguma coisa naquilo que ela trabalha e vive. Quando fala do lenhador, né? O movimento, o som, a força, o lugar, o ambiente, a percepção, enfim. De lenhador eu não entendo nada. Mas você entende de gente. E você já deu alguns insights aqui pra gente. Eu vou pegar alguns para eu não esquecer. Corpo, mente e espírito. A gente fala muito aqui sobre o processo de desenvolvimento de pessoas. Quando eu e o Fernando, a gente vai para uma empresa, né? A L2B é uma empresa que faz treinamentos, que faz palestras, que desenvolve líderes, seja aí no lugar que você está, líderes que já existem e líderes que serão formados, a gente faz esse trabalho para vocês. A gente tem um programa completo com alguns módulos. O primeiro módulo, Júlio, independente do que a empresa queira trabalhar, porque cada empresa tem uma dor. É comunicação, é resultado, é feedback, é relacionamento interpessoal, é trabalho sob pressão, enfim. Beleza, fazemos tudo isso. Mas o primeiro não tem como, autoconhecimento. A gente leva isso para eles, entende? Até para a gente trazer um pouquinho dessa questão da psicologia e eles entenderem. Aí eu vou lá no Jung, que o subconsciente, em alguns momentos, até grande parte desses momentos, toma conta desse ser, desse líder. E nós acreditamos nesses pilares, corpo, mente e espírito. Do corpo você já falou um pouquinho, né? Que você aí é um sorvetinho de cone. E por que é? Beleza. Da mente você falou da estrutura de conhecimento, de escola, do que você lê, que eu já entendi. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, para você ajudar nós e quem estiver te assistindo, né? O que é a espiritualidade para o Júlio? O que é, cara?
Bom, agora eu vou olhar para cá. Vou fazer aqui um ping-pong, né? Bom, espiritualidade na ciência é aquilo que muitos filósofos utilizavam, né? O espírito, né? A investigação do espírito. Eu, por vir de uma filosofia de propósito de vida, não religião, mas uma proposta de espiritualidade, fala-se muito no espírito. Então, na ciência, o espírito é aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso ver, pode estar ligado àquilo que é metafísico, aquilo que é ideias, aquilo que é pensamento. A gente até vê falar, né, Platão e o mundo das ideias. É um espírito do conhecimento, um espírito da percepção, um espírito da ciência. E no século XIX, em Lyon, na França, surge um estudo dos fenômenos que aconteciam fora do corpo. E aí convidaram pedagogos, cientistas, para participarem para ver aqueles fenômenos. A partir dali começou-se a buscar mais seriamente, através da ciência, o entendimento do espírito. Embora isso não é tido como ciência pela ciência da psicologia. Esse estudo do espírito é tido como pseudopsicologia. E a gente tinha que dar conta disso na faculdade, porque o olhar era esse, né? Eu levei muita porrada, porque eu trazia alguns questionamentos e lá não era lugar de questionar o espírito se eu estou numa faculdade, numa ciência. Inclusive, eu fui até... não sei se pode falar isso aqui, mas depois vocês me protegem. Pode. Eu fui denunciado ao Conselho de Psicologia, no Conselho de Psicologia, porque eu filosofo nos meus posts de palestra, inclusive, se eu não me engano, foi para a palestra que você me conheceu, e aí denunciaram lá que era a religião que eu estava falando. E eu não sei se... Eu tenho uma desconfiança que foi psicólogo ou psicóloga que fez isso, né? Porque pessoa do senso comum talvez não teria essa percepção. Então me denunciaram lá, o conselho mandou e-mails para mim falando que ia me colocar na fogueira santa lá da Santa Inquisição, na Idade Média. Aí, enfim, né? Eu tinha que responder algumas coisas, eu respondi, mas eu levei para algumas pessoas, eu deduzi que não era, porque foi eu que escrevi, né? Eu que tinha que mais saber disso. Mas para as pessoas fora, elas também entenderam que não tem nada a ver com religião, mas foi visto assim. Aí eu só respondi o e-mail dizendo que pena que vocês têm essa percepção e esse psicólogo, sei lá que diabo que era, que percebeu dessa forma, né? Falta um pouco aí mais de estudo. E aí provavelmente eu incomodei, né? Se eu incomodei, essa mensagem foi passada, né? Porque o que não incomoda, eu costumo dizer que o que não incomoda, acomoda. E aí, de certo, estava acomodado lá, viu isso. Não vou me arriscar a dizer o que incomodou lá, o que não está mal resolvido na pessoa, que se você não gosta de uma mensagem, não gosta do Fala Barreto, pode falar palavrão aqui? Vou falar em inglês, fuck, então não segue o cara, não fala nada, vai embora, segue adiante, segue passeio, caminho da roça. E aí ficou isso lá, essa mensagem, aonde eu falo de uma espiritualidade do pensar, do filosófico. Quem usar a inteligência emocional vai seguir um lugar que melhor lhe apraz. Qual que é a melhor religião? Aquela que me faz sentir bem, me faz sentir acolhido e que me ajuda a transformar. Porque se você for olhar em contextos bíblicos, lá não dá nomes. Eu falo que se Cristo... Não sei se eu vou voltar aqui, eu vou falar tudo. Pode falar. Eu falo que se Cristo frequentasse uma religião, as outras ficariam órfãos. Porque ninguém vai na igreja do outro. É mais ou menos isso. Então, Cristo não tem religião. Para mim, o maior pensador junto a ele, né? Se você ler Sócrates 500 anos antes de Cristo, as ideias dele são muito parecidas. E Cristo traz sobre justiça, Sócrates já falava lá. Então, Sócrates preparou o caminho para ele. E aí o pessoal contradiz. Sócrates já falava de outras vidas, que eles chamam lá na filosofia de palingenese. Depois, Carl Gustav Jung, na ciência, traz o inconsciente coletivo, os arquétipos, fala de outras vidas. E é a hora que rompe com Freud, né? Quando ele está lá e escuta o barulho da madeira, assim, rompe porque o Freud não acreditava. Mas no fundo, eu vou ser processado de novo, quer ver? No fundo, Freud trazia uma espiritualidade. Sim. Ele trazia... Existe o ateu e o à toa. Eu acho massa o ateísmo de Leandro Carnal. Eu nunca vi um religioso saber falar tão bem de Cristo como ele. Porque aí tira o dogmatismo, tira o fanatismo, a venda dos olhos e mostra Cristo não como ser religioso, mas como um ser espiritualizado. Sim.
Então, eu acho massa isso. Quando você fala de Nietzsche, que é chamado filósofo do pessimismo, eu fiz uma peça que foi apresentada numa instituição religiosa que ninguém esteve lá para fazer crítica ou assistir, eu até quis. Mas eu acredito que o Nietzsche, ele mostra Deus através do diabo. Ele mostra luz através da escuridão. Aí Jung, luz e sombra. Eu fui chamado numa instituição aí que eu falo, um amigo lá, muito gente boa, eu tô te ligando para falar. Eles reuniram lá, eu falei, vamos pôr eu na Inquisição de novo, os calvinistas. Aí, e pediram para você, eu falei, já sei. Não é para xingar capeta, não é para falar Lúcifer, nem demônio, né? Você já entendeu, né? Eu falei, sim, mas eu pensei que o pessoal era mais estudado. Porque se você for traduzir essas palavras, não contém nada de ruim. Capeta significa separar, diabo significa dividir, demônio é gênio. E demônio, quem usou demônio primeiro foi Sócrates. E quando Sócrates falou de demônio, ele falava de anjos. Os anjos eram chamados de demônios. De anjos que falavam entre o céu e a terra. E aí a população mudou essa história. Lúcifer, filho da luz ou portador da luz. Mas eu sei que, até brinco no centro. A construção. Isso. Eu falei, eu até falo no centro, né? Nas instituições religiosas, quando eu vou falar. Eu falo, pessoal, eu sei que isso não vai ser quebrado. Porque se meu nome fosse Lúcifer e falasse assim, ó, o Júlio vai dar uma palestra, o Lúcifer vai dar uma palestra hoje, não ia ficar ninguém. Não é? Se você falasse assim aqui hoje, assim, no programa, assim, ó, hoje nós vamos entrevistar o Lúcifer, o psicólogo, o psicanalista. Ou ia dar muito bom, hein? Ou o satanista. Uau, até que enfim chamaram o cara. Então, e aí lá pediram para que eu não usasse isso e tal. Então, assim, eu vou ter que me adequar, né? Porque eu não vou deixar de levar a mensagem por causa disso. E também entrar um pouco na caixa. Eu não sei se eu vou dar conta de entrar na caixa de Skinner, mas eu posso tentar. Acho que não é a sua, não. Então, aí eu fico preocupado com isso, né? Aí você me chamou aqui e falou, o cara gosta de gente doida. Então, vamos lá. E Cristo trabalhava a espiritualidade de uma forma livre, andava com prostituta, com doido, com comunicador, eu não sei, mas nem com psicólogo, mas ele andava com esse povo, né, atravessado. E a espiritualidade, para a gente trabalhar ela, a gente precisa estudar sobre o que é dogmatismo e o que é liberdade. E não confundir liberdade com libertinagem. Porque, se eu não me engano, John Paul Sartre, no existencialismo, ele fala, estamos condenados à liberdade. Depois, Renato Russo, né, contemporâneo, vai dizer o quê? Disciplina é liberdade. E a gente confunde disciplina com rigidez. E que não tem nada a ver. E quanto mais eu sei o meu espaço, o meu limite termina quando começa do outro. Quanto mais eu sei isso, mais eu me liberto, mais eu entro na disciplina. E está confundido hoje com o excesso de prazer. Hoje tem uma indústria que a gente tem que ter prazer e felicidade o tempo inteiro. A mãe disse para mim, eu quero que meu filho, na terapia, eu quero que meu filho tome remédio. Por quê? Porque ele está triste. Você vai quebrar a emoção dele, que faz parte da emoção. Ouve o que você está falando, você quer que ele toma. Então é você que quer, não é ele. E nisso, trabalhando a espiritualidade dele, ouvindo ele falar, ele traz insights que ele ouviu de algo fora do corpo. A voz dizendo para ele, você é uma mulher. É uma espiritualidade que ele não conhece, que eu trabalhei isso com ele, não de uma forma religiosa, e nem esquizofrênica. Agora, o meu ver, que eu sou, né, lá no consultório proibido de trabalhar, mas nas palestras eu tirei o CRP dos meus posts, só coloco como psicanalista quando eu vou dar palestra lá, porque o psicanalista não está preso nisso, né? Ele é livre. Então eu vou só como psicanalista fazer as palestras. Então lá eu falo dessa espiritualidade que envolve os seres. Quando eles me perguntam, eu falo. Se não perguntar, eu não falo. Deixa quieto. Mas se acha que tem algo a mais, eu falo, eu acho que você não tem nenhum tipo de transtorno. Porque agora está na moda, todo mundo tem que ter um transtorno. Vocês podem ver que muitas doenças é modismo. Todo mundo está depressivo. Todo mundo você tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Criou uma muleta, né? Transformou tudo isso em muleta, né? E quem não tem, passa a ter, porque tem necessidade de pertencer. E aí eu falo, olha, para mim você não tem nada. Mas o psiquiatra falou, mas você está tomando remédio, não está funcionando. Aí. Vamos trabalhar essa espiritualidade sua, essa energia sua. Então, assim,
quando eu vou fazer a palestra nesses lugares, eu falo da influência, eu falo da energia, eu sinto, eu tenho percepção dela. Eu já ajudei pessoas que a fala não funcionava, as ferramentas não funcionavam, porque aí eu usava a intuição. Aí eu falo, olha, que tal a gente fazer isso? Então, eu tenho relatos de pacientes que eu trabalhei que falou, olha, aquele momento que eu deitei na maca, você fez o reiki em mim, eu fui ao médico e ele diagnosticou que eu estava com trombose e não tem cura. Não tem jeito. E aí eu pedi para você fazer o reiki, eu voltei lá e ele falou que eu não tenho nada. Falei, então, ou ele, ou você, ficamos doidos. Então, isso é espiritualidade. Infelizmente, ainda é preconizado, é ridicularizado por algumas coisas. Então, eu não misturo. Mas o meu foco é o ser humano. Não a camisa ou os nomes que ele veste. Ou os cargos que ele tem na empresa, né, Júlio? Aparece muito isso, né? A gente, às vezes, é mais função do que coração. De coração. E aí, lá, eu tento levar ele para o coração. E, às vezes, eu não sei o que falar, porque, às vezes, eu permito a intuição. Mas a intuição, às vezes, é confundida com religião. A intuição, você tem que ter conhecimento, você tem que ter informação. A intuição é um espaço que dá na mente consciente e inconsciente daquilo que está arquivado e aparece na hora ali, é ativado. É a sensibilidade. É o Jung falando, né? Não trata um ser humano só com o ouvido, mas toca outra alma com o coração. Então, meio que o mundo está muito chato, para falar a verdade, né, Júlio? Tudo que você vai fazer, você tem que pensar até demais, porque aquilo que você vai expressar pode ferir. Mas será que é sobre mim? Não é sobre o outro, né? Queria pegar um pouco do começo que você falou, cara, da parte da música, né? Essa parte de estar rodeado pela liberdade poética, eu prefiro dizer que isso é algo muito fascinante, porque eu tenho uma percepção, e percepção é uma coisa muito particular, que quando você é capaz de reproduzir de uma forma melhor aquilo que já existe, é sinal de que as coisas deram certo. Eu acredito. E quando aí, cara, você falou tanta coisa, depois eu quero um caderno, um papel, uma folha, uma caneta, tá? Porque é tanta coisa para anotar aqui. Tô brincando, não precisa não. É uma aula isso aqui. Essa questão da percepção me remete muito a um comercial que a MTV, famosa extinta MTV, ela reproduzia sobre solos de guitarra. Dizem que solos de guitarra são coisas do cão. Adoradores de guitarras são... Não, presta atenção. Dizem, a propaganda era assim, ó. Dizem que solos de guitarra é coisas do cão. O KLB adora solos de guitarra. Seriam eles os adoradores do cão? Cara, essa questão da percepção, ela é muito forte. E aí teve uma outra coisa que aconteceu, isso já foi comigo. Tem um podcast do Vilela, Inteligência Limitada, acho que eu até te falei desse episódio, que ele leva um luciferiano para uma entrevista. Eu demorei uma semana para ter coragem de clicar no play e assistir essa entrevista. Por uma questão de crença também e tal. Cara, quando eu fui ouvir a porra da entrevista, ele trouxe todo o contexto luciferiano que foi criado lá na Bíblia hebraica, que ele não traduz nada, absolutamente nada, sobre trevas e sobre luz. Essa mudança de que existe céu e inferno, não só inferno, que existe luz e trevas, ela foi oriunda das traduções que a Bíblia foi sofrendo. Interpretação. Aí eu falei, cara, aí você falou de muita coisa, de como você é interpretado, como as pessoas percebem que é a forma como você leva essa informação. Eu falei, cara, isso é muito perigoso. Ou não. Eu tô tão, só pra fechar aqui, eu tô tão feliz de ter estudado pelo menos alguma coisa na minha vida, porque eu não tô tão perdido nesse assunto de dois grandes psicólogos aqui, né? Mas, cara, é perigoso ou não é perigoso? Então, porque igual eu trabalho,
Ontem eu dei palestra para criança. E dar palestra para criança e adolescente, para mim, é um dos maiores desafios. Primeiro é prender a atenção deles. Você não é criança, porque se fosse uma criança, chamaria mais atenção. Então, você tem que ser pelo menos engraçado. E ao mesmo tempo, se você brinca muito, eles dispersam. Se você não brinca nada, eles também dispersam. Então, é um equilíbrio. E eu falando lá, eu estava medindo, porque se eu falo com criança, eu uso uma linguagem. Com adolescente, eu uso gíria. No consultório, eles chegam, e aí, bicho? Eu falo, e aí, cara, como é que é? Pode crer? Eu falo, pode crer, suave na nave. É a linguagem de mundo de Paulo Freire, que eu gosto muito da proposta dele. E com o adulto, uma outra linguagem. Então, eu tento trabalhar isso com cuidado, sem deixar de ser eu. Porque a proposta é você cada vez mais se encontrar, buscar a sua essência, né? Igual eu coloquei hoje no meu Instagram, chegando no consultório. Eu fico pensando, qual é o tempo que eu ainda tenho para ter esse encontro comigo mesmo, para saber onde estou e para onde vou. É como se a nossa sociedade, no pensamento filosófico, estivéssemos cada grupo dentro de um vagão e esse trem está indo. Para onde? Para onde esse trem da vida está nos levando? Então, a gente diz agora que nós estamos em liberdade de expressão. Será? Será que estamos mesmo nessa liberdade de expressão? E tudo tem que ser explicado, porque senão pode ser bullying, pode ser preconceito. E é uma confusão seguinte: eu não concordar com uma atitude não quer dizer que eu tenha preconceito. Eu só não preciso fazer o que o outro faz. Só pensa diferente. Isso. Perfeito. Não é? Porque não é preconceito do outro que quer que eu faça o que ele faz. Enfiar a goela abaixo. Eu trabalho com o paciente, a gente chama de époque na filosofia, né? Eu não colocar o meu pensamento, minha crença, envolver ali e permitir a pessoa expor a ideia dela. Então eu falo, olha, quando eu trabalho com um paciente que ele tem alguma atitude, eu não vou contrapô-lo, mas eu não preciso fazer o que ele faz. Eu já ouvi isso, mas você não quer participar disso e se você não tem preconceito? E eu disse, não tenho preconceito, mas o que eles vão protestar não me faz falta. Vou protestar o quê? Entendeu? Quando o paciente chega para mim homoafetivo, bissexual, trans, pan, quan, quin, sei, várias opções sexuais que agora existem, na faculdade eu estudei 11 tipos de sexo, agora deve ter mais 11. Então, tem hora que você se perde, os jovens que te dão aula. Então, eles trazem vários lugares que vai morrer em um só, que segundo Seligman, ou Seligman, traz no livro dele, O Poder do Otimismo. É desamparo. Está todo mundo desamparado. Aonde eu vou ser feliz? Demissexual? Não ter desejo? Assexuado? Qual lugar que eu vou gozar? Onde eu vou ter prazer? Mas tudo é desamparo. São rios que vão desaguar no mar. Desamparo. Então, aonde vai ser melhor para eu gozar? Aonde eu vou ser mais feliz? Aonde eu vou me sentir? E eu falo que os jovens estão nessa fase buscando a identidade, se identificar. Agora estão buscando identificar em algum sexo. Sexo nenhum, gênero, ter gênero, não ter, tudo é para uma organização. Mas as mudanças demais não estão gerando felicidade. Mas uma mudança pode gerar. Porque aí eu crio várias mudanças e pode ser uma fuga. Mas se eu criar uma mudança, 90 mil pensamentos em média nós temos por dia. Se você perguntar qual deles é novo, hoje a paciente falou, como é que eu faço? Eu estou assim, depressiva, triste, como é que eu faço? Não estou conseguindo. Eu falei, olha, a vida inteira você traz o pensamento de tristeza, de melancolia, de depressão, de ansiedade, de sofrimento. Você já pensou em existir num lugar sem ser esse? Porque às vezes você está sendo amamentada aí. E aí nós vamos ter que tirar o peito de você. Será que você consegue viver fora da dor? E se não tiver desesperado, todo mundo está desesperado, também tem que ficar. A gente vai pelo coletivo. Uma vez eu era menino, né? E aí tinha uma gangue na rua. Já viu aquela frase, se não pode com eles, junte-se a eles? Sim. Eu fiz amizade não porque eu sou violento, mas por medo. Então eu fiz amizade com eles. Aí toda vez que eles iam bater em alguém, eu ficava por último. Você tava lá. Isso aí, tá. Vamos bater isso aí. Você só dava uma encostadinha. Cabelão grande, tatuado, cara fechada, né? E o pessoal, esse cara é violento. Aí eu saía cutucando o ombro. E eu juntava aquele cordão de gente e eu ficava por último. Aí quando eles iam lá, eu falava, Deus abençoe essa alma, esse povo e tal.
Mas na frente deles, né, tal, naquela época, tatuado e cabeludo era coisa do demônio. E aí, o piercing, né, em 92, 93, e aí eles iam e eu ficava ali, no meu canto. Então, assim, eu nunca fiz parte de grupos. Nunca fiz parte. Depois eu vi na psicologia, estudando sobre isso, eu não sou de grupo, mas eu sou comunicativo. Sim. Então, quando eles iam brigar com a galera que eu conhecia, eles me avisavam, Julião, some daqui, porque nós vamos moer seu chegado. E a gente sabe que você não é de brigar. Então, isso é essência, isso é indivíduo. Indivíduo do grego quer dizer não dividido em dois. Você é único. Não existe Fala Barreto. O nome pode até existir, mas a essência, né, não tem. Você conhece, então, se você falou isso. Ou conhece, com certeza, porque você foi para psicanálise, né? É a teoria do Alfred Adler. Somos indivíduos. A grande, assim, quando ele, que era aluno de Freud, propôs a psicologia do indivíduo, foi justamente se a gente pega, isso agora, depois de 100 anos, o mal que a gente fala das redes sociais é esse, de ficar comparando, de precisar pertencer a um grupo, seja ele qual for, mesmo você não querendo, não se sentindo bem, que foi o que você fez. Ele falava assim, olha, então, o que você precisa é pensar em você primeiro, e não pensar no que o outro está a julgar você. Você está bem com aquilo? Tô. A gente traz para Don Quixote o Sancho Panza. Nossa, o dragão. Aí o Sancho, mas não tem dragão ali. Mas é um dragão. E o Sancho Panza, então tá bom. Então eu vou falar que é um dragão porque eu admiro você, você é um cavaleiro. É a mesma coisa. Você entrar em algum lugar, em algum meio, ou em algum grupo, para se sentir aceito, ou para ficar amamentando de algo que você nem precisa. Mas aí é um pouco mais profundo, né? Aí, se vocês estão assistindo aqui, é uma aula de análise, o negócio é mais profundo. Se a gente fala de... Aí você falou melhor do que a gente, inteligência emocional, né? Você tá dando uma aula aqui para nós. E aí, filho de Deus, se você ainda não se inscreveu, entra lá, @LTubeCast no YouTube. Já entra, se inscreva, beleza? Ô, Júlio, cara, aí você falou da tatuagem, eu nem sabia que você tinha tatuagem, cara. Na primeira vez nem vi. E qual que é? Conta a história aí dessas tatuas, desse Júlio que foi ou é? Aqui eu tô vendo duas, né? Não sei se tem mais. Não, são só essas. Não deu tempo de terminar, porque era caro na época, não tinha grana, e eu parei e depois eu não quis mais fazer. Não, mas ainda continua sendo caro. Ah, é? Aliás, na verdade... Fernando tem aqui. Tem até uma clave de sol. Na verdade, a minha é um braço e uma guitarra saindo de um relógio. Aí eu chamo essa tatuagem que a música rompe os tempos. O cara é poético, hein? Só tem artista aqui. Então, em 1900... ou melhor, muita gente não deve nem ter existido nessa época. Em 1989, eu conheci o heavy metal. Mas em 1985, ali, 86... Aí eu já ouvia, era RPM, Raul Seixas, Dire Straits, Pink Floyd, é os que eu lembro, Nazaré. E aí veio Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs, essa galera toda, né? Plebe Hood, Inocentes, aí veio uma galera punk, eu fui ouvindo. E com os meus primos ali, em 1989, eu fui no show do Raul Seixas, eu devia ter sei lá quantos anos, né? Menino ainda, fui... Minha madrinha até falou, você não pode ir, você é muito novo, eles vão pisotear em você. Mas em Goiás, Júlio? Foi. Muita gente não sabe disso, mas ele teve aqui em 89, quem trouxe foi, se eu não me engano, foi Rádio Araguaia, com Berta Aidar. Olha só. Então, assim, só que assim, foi ruim porque colocaram ele lá no ginásio Vermelho, que agora é um museu, né? E lotou, tinha gente pendurada nas estruturas metálicas, amarrada em corda, então assim... Eu cheguei, o show era 10, eu cheguei 4, 5 da tarde, passei o primeiro lá e vi ele lá assim, pertinho. Eu sei do que você tá falando. Então, eu pude viver isso, né? Aí em 1989, como todo jovem, ele busca pertencer a alguma coisa. E naquela época minha, a tribo era heavy metal, punk e rap. Tinha essas divisões, né? Que hoje é mais uma mistura. Então, eu trabalhava no centro administrativo, eu era pró-jovem, aos 13 anos de idade. Aí eu comecei a conhecer a galera roqueira, cabeludos, pessoal de preto. E aí eu falei, gente, eu não pertenço a nada. Isso é um sinal de que não estava bem em casa.
Porque o primeiro lugar que você tem que sentir pertencente é na família. Aí eu falei assim, eu devo ter feito aí um deslocamento aí, né? Aí fui para o movimento heavy metal. Aí vi os caras, conversaram, eles me viram, eu passei a existir. Como é que eu passei a pertencer? Porque todos usavam camisa preta, ninguém sabia sua classe econômica, todos eram cabeludos, a gente fica semelhante, fica do mesmo tamanho, todo mundo fala palavrão. Nós temos um grupo de WhatsApp que lá eu não sou psicólogo, lá os professores, diretores lá que se tornaram profissionais, lá a gente xinga, fala besteira. Lá você é o Júlio. Isso. Lá a gente pode falar o que quiser, mas a gente sabe que não passa de um momento ali de descontração, né? Porque todo mundo vai assumir. Hoje, o diretor da escola, que eu fui contratado por ele lá para fazer um trabalho de roda terapêutica com professores e alunos, é o diretor da escola. E quem visse nós em 1990, 92, por aí, falava, esses caras não vai dar em nada. Não apostar. Não, tudo cabeludo, né? Calça rasgada. E naquele período nós usávamos calça rasgada, não era moda. Vinha de fora, né? Pessoal de Londres, movimento punk, heavy metal. Então nós usávamos. Eu cheguei a usar calça que eu ainda não vi ninguém usar. Bom, não que eu saiba. Eu cheguei a usar a minha lente rasgada do avesso. Não, do avesso eu não cheguei a usar, não. Mas eu já fiz barra de calça com clipes e grampeador. Sinal que eu também estava do avesso. Que a roupa fala da gente. E aí eu comecei a criar um movimento assim. Para eu pertencer ao movimento heavy metal, eu tenho que fazer como eles. Aí sim, eu busquei aparecer com eles. Mas eu nunca fui eles. Porque quando eles iam brigar, eu ia embora. Então eu não fazia o que eles faziam em todo o aspecto. Mas eu tinha que me parecer, deixar cabelo crescer, fazer a tatuagem. Essa aqui foi mais porque eu gosto muito da banda Sepultura. E aí o Max tinha uma dessa. Eu lembrei, cara. Lembrou? Eu lembrei do tribal. Eu falei, gente, será que tem a ver com Sepultura? Tem muito. Inclusive eu cheguei a ter esse apelido na época. Sepultura? Eu sempre usava essa camisa. Eu tive vários. Sepultura, Chocão, Índio, Curumim, por aí vai. Por causa do cabelo, né? Parecido com índio. E eu tive esse apelido. Aí um dia eu falei, gente, o Max tem tatuagem, o fulano tem. Para eu participar desse grupo, eu tenho que me identificar com ele. Fui com muito medo, fiz essa aqui primeiro, que foi cuspida, horrível. Essa aqui já foi melhorzinha. Aí eu tinha a ideia de fechar o braço. Mas aí o tempo foi passando, eu fui me envolvendo em outras coisas, e em 1994 eu conheci a doutrina dos espíritos. Eu namorava uma professora e ela, vamos lá conhecer, você escreve poemas falando de espiritualidade, falando de vida após a morte. Eu falei, Falou, vamos conhecer esse negócio. Mas esses espíritos não vão tomar eu não, né? Ela, não, fica tranquilo. Eu falei, não, vamos ver essa galera. Aí conheci, na época eu tinha envolvimento com álcool. E aí, quando nós sentamos num bar, ela falou, vamos parar de beber? E ela tomava 2 copos de cerveja e já estava grog. Aí eu falei, vamos aí. Você nem precisa parar, que você não bebe. Mas ela queria me motivar, eu falei, vamos. Aí, no outro dia, eu cheguei no bar com um brother meu, coloquei a cerveja até no meio do copo. Não, enchi o copo, bebi até na metade. Aí eu lembrei do compromisso. Falei, bicho, nunca mais eu vou beber na minha vida. É lógico, se você falar isso em boteco, o cara deu gargalhadas na minha cara. Aí eu falo que o copo tá lá até hoje. Isso foi em 1994. Nunca mais, Júlio? Não. Uma gota de álcool, nem vinho? Não. No Natal eu tomei espumante. Mas, eu não, mas é assim, épocas assim, né? Sim. Mas isso eu tomei o espumante e o vinho depois de 25 anos. Mas eu nunca recaí. Só naquele período eu vou lá e tomo uma taça, 2, pronto. Então, você tinha um problema de consumo em excesso? Sim. Mas quando eu entrei para a doutrina, que eu quis estudar, eu preferi parar. Cigarro, nunca gostei. E aí veio a tatuagem. O rock eu gosto até hoje. Não, mas o rock ele é saudável. Né? Gosto até hoje. Eu achei que quando eu entrasse para fazer palestras na religião, o pessoal ia falar e nunca falaram nada. Não que eu soubesse, falava escondido. E depois virou moda. Quem usava tatuagem era marginal, bandido. Agora. Não, hoje você vai ali pra. A calça rasgada é caríssima. Não, você olha, eu tenho uma amiga que ela. Não é? Ela congrega em uma igreja evangélica, né, uma igreja protestante, onde o pastor tem um braço fechado. Nossa, que absurdo! Foi absurdo é roubar e não dar conta de carregar. Absurdo é falar mal dos outros. Entendeu?
Nada demais. Assim, aí eu me tornei, né, da doutrina, comecei a estudar, e estudando a doutrina que eu estudo, ela traz ciência, filosofia e espiritualidade. E isso me despertou, lendo uma obra do espírito Joana de Ângeles, o nome do livro é Autodescobrimento, uma busca interior. Ele foi escrito em 1998, mas eu o conheci em 2000 e... Não, antes, né? Eu conheci esse livro em 1995, então ele foi escrito antes. E aí, a partir desse livro, eu resolvi que eu queria conhecer a psicologia, mas demorei. Aí eu li o livro Despertar do Espírito, Amor, Imbatível Amor e Vida, Desafios e Soluções. Aí ela traz Jung, traz Freud, Adler, traz mais outros lá. E aí eu fui lendo e fui me despertando. Aí ainda não fiz, aí fui fazer o coaching. Aí formei em coach, fui para mestre, fiz curso, eu fiz formação fora, e aí eu falei, não vai ter como eu escapar da psicologia. Aí fui para psicologia e para psicanálise. Agora eu estudo filosofia, que eu sempre gostei, e mitologia grega. A mitologia grega é fantástico. Eu consegui, porque eu fui vivendo o eu mesmo, né? As mesmas coisas. Você está atuando então? Tem 20 anos? Não, eu sou menino perto de você, ué. Eu só tenho essa cara de tiozinho, mas... Ah, mas é porque você formou depois, então. Eu formei em 2017. Tá. É verdade. É porque eu fui fazendo a conta. Beleza. Não, tá bom. Entendeu? Hoje, então tá, 2017, depois de 2019, logo já veio o Covid. Pós-Covid até hoje. Porque mudou completamente a estrutura, principalmente da questão, não só de mentalidade, mas de cuidado da saúde mental. Principalmente no mercado corporativo. O que você tem recebido, cara, depois de 2019, mas vamos trazer a atualidade. Hoje já é outubro, beleza. Nesses 10 meses de 2023, o que está em ebulição para ti no consultório? Então, é porque você não é só terapeuta do consultório. Eu vejo que você faz ações em empresas também, né, palestras. O que está em ebulição, assim, que você está percebendo? Então, o que está desenvolvendo muito e que vai ainda piorar muito é o chamado transtorno, né, da saúde mental. Então, na empresa, quando eu vou falar de saúde mental, eu começo a falar da saúde mental dentro da relação em casa. E o que eu já ouvi muito nas empresas é que começa a falar da empresa em diante. É bem institucionalizado. Então, como eu venho da psicanálise, do que eu venho aprendendo, da minha experiência de vida, eu começo, se não tem saúde mental em casa, na empresa vai ser difícil. Lá você até cria um personagem profissional. Mas aí eu vou lá em 1994 com Daniel Kahneman, do Inteligência Emocional. Então, eu começo a vir lá da história de casa, com a esposa, com os filhos. Uma empresa até me falou isso. Eu nunca tinha visto uma palestra sobre saúde mental igual a sua, porque você começa desde a história da origem, do pai, da mãe, nesse aspecto. Então, o que eu vi lá é que quando eu entrava nesse assunto, algumas pessoas vinham falar, falavam, nossa, deve ser por isso então que eu ajo assim com um colega, porque eu tive um problema com o meu pai. E ele me lembra ele, uma transferência, né? Acaba virando conversa de corredor, making off. E isso foi despertado, né? E a empresa se despertar para isso, eu estou propondo nas empresas, vou fazer uma propaganda aqui, por favor, né? Até, quem sabe, uma parceria com vocês. Roda terapêutica nas empresas não existe. Não que eu saiba. Não existe. Mas as empresas ainda estão fechadas, né? Agora, você imagina se você faz uma roda terapêutica lá com 20 funcionários, 15, que são os maiores complicadores, desafiadores, que às vezes são mandados embora. Você imagina você pôr esse cara na roda e trabalhar. O que está te incomodando? O que é o processo? A empresa não gasta para mandar ele embora, não tem desgaste com ele, emocional, convivência, e transforma. Mas ainda não despertaram para isso. A saúde não vende tanto como vende a doença. É verdade. É só um ponto que eu não posso deixar de falar. Mas eu ainda vou te responder. Eu trabalhei no Araújo Jorge, no RH de lá. E todos os dias, né? Todos os dias morrem pessoas lá. Mas todos os dias pessoas são curadas lá. E não fala. Só que não é enfatizada essa informação. Pelo menos na época que eu trabalhava lá. Eu lembro de um dia, Júlio, isso rodou bem assim nos corredores e tal, chegou no RH.
Gente, essa noite morreram 11 pessoas. Só que, gente, o índice de cura que tem lá por dia ultrapassa 11, ultrapassa 20 e não é enfatizado. Cara, você falou um negócio que eu não podia deixar de complementar. Infelizmente, a doença vem demais do que a cura, né? Esse post que eu coloquei, esse vídeo não, o texto que eu falei sobre o reiki ter curado a trombose na perna do rapaz, deu visualização? Deu. Mas se coloca lá, aconteceu um acidente e o carro arrebentou a perna dele, tirou um pedaço, viralizada, né? Não, isso não é de agora, tá? A gente Não. sabe que a história, assim, a gente pega os, como você disse, antigos escritores, poetas, né? Ou era tragédia ou era comédia para retratar aquela vida atual, né? Então, aí, hoje, inclusive, quando a gente vê em redes sociais, quem tem maior engajamento é isso. Por exemplo, os telejornais vai para tragédia. Rede social, que tem um grande engajamento, é o humor. Você faz isso muito bem. Você utiliza o humor, utiliza a música, daqui a pouco a gente tem que olhar ali um pouquinho. Mas só complementa, por favor, o que está aí em ebulição, porque eu quero chegar nessa questão do humor, que eu tenho um engraçadinho também na minha vida. Eu quero saber como é que você faz isso. Então vamos lá. Tá aqui o casal gestor. Então vamos lá. Então, o que aparece muito é ansiedade, transtorno de ansiedade, bipolaridade, depressão. De cada 10 adolescentes que eu atendo, 9 transtorno da sexualidade e ideação suicida. Mas nos adolescentes também? No geral. No geral. No geral. Principalmente no adolescente. Bom, isso é uma pesquisa pequena minha, né? É isso. Não generalizando. Sim. Mas de cada 10 adolescentes que eu atendo, vem 9 com... Eu digo transtorno no sentido de eles ainda não estarem no lugar que eles queriam. Porque o eu, ele está despedaçado. Porque na infância, você não ama os pais. Na infância, você realiza desejos deles e seu. Eu quero aquele carro, eu quero aquele brinquedo, eu quero isso. São desejos. Você ainda não sabe o que é o amor. Você tá, às vezes na palestra, como você falou do cômico, às vezes eu brinco. Aqui, não sei se naquele dia lá. Mas aquele centro, ele me dá muito... Ele me dá... Eu sinto, né? A gente vai fazendo palestra, você sente. Vocês também devem ter isso. Uhum. Você sente o lugar que você é bem-vindo, que você é acolhido. A gente vai desenvolvendo isso, né? Essa sensibilidade. Vou levar o Fernando lá para te ver. Já tinha prometido para ele, vou levar. Eu acho que agora eu falo lá, nesse mês que vem eu falo lá. Bom. E aí, cara, você vai sentindo os lugares que você é bem-vindo, que você é bem acolhido, que você... E lá me deixa muito à vontade. Até porque lá eu acho um centro mais alternativo, não tem um dogmatismo. Eu sinto à vontade lá. Então, esses transtornos, na infância, eu até brinquei lá, a criança, ela pensa no amor, sim ou não? Aí eu faço esse movimento, todo mundo sim, não, porque ela nem sabe que o amor, ela nem sabe pensar. Está sendo construído o pensar dela pelo pensar dos pais. Então, começa aí um lugar em que não é nosso. Eu não sou eu na infância, eu sou o que os meus pais querem que eu seja. Aí quando chega a tal da adolescência que a gente chama de rebeldia e revolta, é porque ele vai contestar os pais. Por que você me ensinou isso? Você falou que fumar faz mal, você está fumando. Capeta. Pode falar capeta? Pode falar. Você falou que não podia furar o sinal e você furou. Aí assim, ó, não, mas você faz o que eu falo, não faço o que eu faço. E aí quebra. Aí vai para a adolescência, ele tem que fazer o luto da infância. No luto da infância, eu vejo muito adolescente que está conversando comigo lá e de repente eu falo, o que você sente saudade? A gente já viu, mas é bom tirar deles, né? É porque agora eu não posso fazer isso e isso. E eu ainda brinco como se eu fosse criança. Eu sinto saudade. Então ele está aqui nos 13, 14, 15 anos, mas pensando lá nos 8 anos, 7 anos. Então ele vai e volta. É como se fosse um elástico. Ele vai e vem para cá. Ele vai e vem para cá. Então ele começa a revoltar contra isso. Ele está no corpo, ainda mais mulher, que se desenvolve mais rápido. Mulher com 11, meninas, 11, 12 anos já é adolescente. O homem às vezes é com 15, com 14, demora mais. E ela já vê o corpo mudando, o seio mudando, começa a se sentir um corpo mais adulto, mas a mente, nossa, eu estava brincando esses dias. Então ela tem que fazer o luto da infância para encontrar com a adolescente.
E qual que é o lugar do adolescente? Nenhum. Ele não é criança e nem adulto. Ele está na busca da identidade. E aí se confunde, se perde, fica revoltado. E aí olha para os pais e vê assim, nossa, aquilo, tudo que eu pensava que eles fossem, ele fantasiou os pais. Aí ele começa a ter que quebrar essa fantasia. E aí ele olha para a criança, não sou mais criança. Ele olha para o adulto e fala, isso me gera insegurança. Porque eles são adultos e choram. Eles são adultos e se separam. Eles são adultos e traem. Eles são adultos e abandonam. Qual será a graça, o prazer de viver como adulto? Aí começam a recusar essa fase. Aí, então, aparece muito lá. Casos, conflito da idade. A depressão, segundo a Arminda Berastura, no livro Adolescência Normal, a depressão no adolescente, ela é normal. Ele produz ela. Hoje eu expliquei para a mamãe, existe aquele que produz a doença e existe aquele que foi contaminado por ela. Então o adolescente, ele produz ela e vai passar. Se for cuidado, tratado, não tem como eu levar ele para o consultório e arrancar a depressão. Seria um ato de invasão. Mas trabalhar para ele mesmo elaborar isso, ele entender lá o lugar, não tirar. Às vezes demora 1 ano, 2, 3, ou às vezes ele entende ali e já muda. Então, a ansiedade generalizada, né, que está tendo muito, o pânico, transtorno do pânico, que vem de evolução de uma ansiedade, né, coração, batimentos acelerados, sensação de que vai morrer e que está morrendo. E às vezes você tem que mudar o foco dele, porque ele mudou de foco, ele vai melhorando. O pânico. E aí depois, são 3 lugares. A ansiedade é a ausência do presente vivendo no futuro, que nem existe. O que acontece no presente? A angústia. Eu estou aqui, mas eu queria estar em tal lugar. Eu estou aqui, mas eu queria estar com fulano. Angústia. E a depressão, que é a saudade, né? A dor do passado. Saudade da dor, do colo da mãe. Agora eu melhorei, minha mãe não vai. Eu falo para alguns transtornos mentais. Você já pensou o que você tem medo de perder? Se é a doença ou se é a saúde? Você já pensou em o que você cuida, da saúde ou da doença? Às vezes, se eu cuidar da doença, alguém vai me ver e vai ter dó e vai cuidar de mim. Se eu cuidar da saúde, eu vou ser independente. E a gente vive o desamparo aprendido. Nossa, mas isso é muito forte, Júlio. Vai ter dó. Nossa, vai ter dó e vai cuidar de mim. O hipocondríaco tem essa história que ele é viciado em remédio. Eu já acredito que ele é viciado ali quando ele fala do médico, mas eu preciso tomar remédio. O médico diz, o senhor não tem nada. Mas aí o médico pega na minha mão aqui. Eu vi que a sua febre passou. Eu queria um toque. Nossa, ele viu que eu existo. Ele olhou para mim. Ele viu que eu estou vivo. Parece que eu sou invisível. Nós vimos isso. Nós vemos isso em algumas empresas. Essa evolução é exatamente o que você está falando. Dos profissionais no mercado corporativo, mas é exatamente isso que você falou, que são crianças, adolescentes num corpo de adulto, dando birra por aquilo que ele não foi reconhecido e que ele nem deveria ser mesmo, mas que ele aprendeu lá atrás que ele era, mesmo não podendo ser por aqueles pais que mimavam. E ele vira esse adulto, um líder que nem sabe lidar com as suas emoções e depois desconta no seu colaborador ou no seu profissional. Transfere, né? Tudo. Mas, assim, é exatamente essa linha que você falou. Por isso a gente fala da questão do autoconhecimento. A gente talvez não aprofunda dessa maneira, né? Mas a gente leva e a gente indica para eles, olha. E alguns a gente identifica. Né? O Fernando também utiliza a música nos treinamentos e algumas pessoas se emocionam. A gente não trata ali. Ali a gente está direcionando para algo para aliar 2 coisas. A pessoa também, assim como você disse, eu não quero saber. Às vezes a empresa fala assim, Júlio, então, mas eu posso colocar um diretor junto com um gerente? Ué, eu posso colocar um gerente junto com um encarregado, que são níveis completamente diferentes. Eu falei, eles são pessoas, né? Então, para nós, tanto faz. Pode colocar todo mundo junto. A gente não quer fazer assim, não é que é discriminação de cargos e de nível hierárquico. A gente vai trabalhar a pessoa e o profissional. Mas, primeiro, pessoa, né? Mas isso que você falou tem e é muito. Desde a nossa experiência corporativa dentro das empresas, que a gente trabalhou em muitas, e hoje atendendo as empresas. Né? Exatamente isso que você falou. Se
Você falou da parceria, mas a gente conversa, vamos bater um papo depois, porque é uma necessidade e as empresas precisam disso. Se tem uma roda de conversas psicológicas, que não deixa de ser, até foi, é engraçado você falar, não sei se você lembra da Elivar, foi a minha mentora, a minha orientadora no final de curso da psicologia. E eu trabalhei psicodrama, e eu trabalhei grupos. E aí ela falava do poder que tem de você tratar e fazer terapia em grupo. E era muito poderoso. Ali eu conheci um pouco do que era trabalhar com sociedade, a gente aprofundou mais um pouco na questão do serviço social, né? Eu fiz um trabalho com jovens, adolescentes, carentes, da antiga Vila Lobó, que era hoje o Jardim Goiás. Perigoso isso, não era. Exatamente. E eu ia lá fazer as entrevistas. Meninas que, na roda, em algum momento, falavam que tinham sido estupradas pelos donos da boca, os meninos que eram coagidos para fazerem, né, o transporte da droga. E eu fiz um trabalho com eles. E aí eu também não sei se você conheceu ele, eu escrevi, a Elivar era minha orientadora, e eu não sou um cara também bom no português. Antes de levar para ela para a banca final da PUC, eu levei para quem? Para o professor Cláudio Ebert. Uhum. E o Cláudio olhou, eu acho que eu tenho até hoje a minha monografia. Na época era monografia, hein? A gente tinha que escrever mesmo. E o Cláudio, gentilmente, não foi rápido, mas ele, ponto a ponto, muda isso. Aí eu fiz um trabalho que foi bem legal. Bem legal. Mas se você tratar, aí o que a gente faz hoje? A gente não trata essa criança no adulto, né? Mas a gente orienta a pessoa. Cuidado. É uma criança mimada que está aqui. Cuida disso. A gente alerta, né? Mas isso acontece muito. Depois a gente tem que conversar mesmo, que as empresas precisam. Mas precisa sim. Muito. É muito. E às vezes, eu fiz um trabalho desse para uma multinacional em Brasília e a menina que me contratou falou, olha, era uma pessoa, uma psicóloga que ia lá, eles gostavam muito dela, e a gestora lá não queria homem, queria outra mulher e tal. Eu falei, eu posso levar o meu feminino. Que fantástico! Brinquei com ela, né? Vou levar o meu feminino, porque Freud não, desculpa, Jung, né? Fala do ânimo e do ânimos, brinquei com ela. Enfim, você vai arriscar o pescoço, se você quiser tentar, porque ela quer uma mulher lá e tal. Falei, deixa eu conhecer essa criatura, velho. E que mulher mais machista. Brinquei com ela, aí fui. Deu tudo certo, eu fiz 4 meses seguidos lá com eles. Ela até propôs que eu continuasse nas outras empresas, mas por protocolos aí que eu não sei, né? Ou faço de conta melhor não saber, não continuei. Mas lá, o trabalho, eu fiz isso. Eu fiz a roda. E eu não vim pela faculdade ou por algum filme que eu vi. Eu fui sentindo. Aí eu estava fazendo um trabalho, eu falo, pessoal, vamos tirar essa ideia de sala de aula, de ficar um na cabeça do outro. Vamos todo mundo ver o outro no mesmo nível. Eu fui sentindo. Aí aquilo ali aconteceu. Falei, cara, tá aí. Sim, roda terapêutica tem, né? Para grupos, para isso, mas para empresa não. Aí eu acredito que veio a intuição do inconsciente, né? Que veio Daniel Goleman, inteligência emocional, que veio Jung, todo mundo que estava aqui dentro. Aí fui trabalhando, eles ficavam de frente para o outro, falavam. Eu usei algumas dinâmicas, né? De corda, de tempo, enfim, não vou lembrar agora. E que funcionou. Aí tem gente que chora, tem gente que fica nervoso. Sim. Mas ali vocês, eu penso, né? Eu vou nomear assim, do que eu entendi, eu penso que vocês levantam um diagnóstico. E aí, se o cara quiser tratar, quiser buscar ajuda, vocês já deram um sinal para ele. Exatamente. A roda terapêutica vai trabalhar a relação dos colaboradores. Eu até brinco, eu gosto muito de etimologia e anagrama. Eu até brinco. Percebem a palavra colaborador? O que tem no final? Colaborar com a dor. E se você vê, muitas palavras terminam com dor. Sim. Imagina se o elevador você colocasse eleva amor. Até nisso a gente é ligado à dor. Você não vê uma imagem de Cristo sorrindo, abraçando. A não ser os que eu já vi que a própria doutrina espírita faz. Mas fora isso, quando eu visitei a matriz de Campinas, quando eu era menino, lá tem uma sequência de quadros dele sendo amarrado, chicoteado, estações, pregando o prego lá na mão dele. A gente ainda é filho da dor. Sim. Você imaginou se coloca isso diferente? Porque a nossa mente, ela tem a linguagem e tem a imagem. Então, se eu fico
não vamos pensar agora no elefante cor-de-rosa. Já foi. E ele voou essa sala inteira. Então se a gente... Aí a televisão vai e mostra a imagem de violência, impregna. Então, impregnou, você cria a imagem, da imagem você dá cor, forma, cheiro, que o pensamento ele cria isso, e aí você cria uma linguagem para lidar com isso, que é depressivo, melancólico. Eu assistindo a um programa desse, eu entrei numa tristeza profunda, e desde então eu parei de ver TV, tem mais de 5 anos, então eu tenho aplicativo de filme. Sim. Porque aí a TV, ela não me obriga a ver o que ela quer, eu escolho o que eu quero assistir. E aí eu fiz uma música, e eu fiz uma música também para as palestras da empresa que vai falar dessa questão da depressão, só que eu não mergulhei na profundidade da dor, e sim na... Cadê a música? Na música. Já manda. Vamos lá, então. Pega aí, produção. O som do violão pega, né? Pega, né? Bom, vamos lá. Vou ver se eu consigo fazer aqui para pegar a voz mais do que o violão. Peraí, que esse aqui a gente vai levar pro ar. Bom, tá ouvindo aí minha voz? A distância que eu tô? O nome dessa música aqui é Quarto da Vida. Então, quem se identificar com a música aí, depois segue lá no YouTube lá. Sim. Senta aqui do meu lado, deixa essa tristeza, esse fardo. O mundo é tão complicado, eu sei. Tem gente que vive um mundo no quarto, tem gente que vive um quarto da vida e acha que já viveu de tudo. Não se sinta no abandono do mundo. Você não é um resto de vida. Aceite sua sombra e encontrarás a sua luz. Siga adiante, radiante como o sol. Siga adiante, radiante como o sol. Não entre pelas portas do fundo. Leve esse sorriso que gira o mundo. Não entre pelas portas do fundo. Leve esse sorriso que gira o mundo. Não entre pelas portas do fundo. Leve esse sorriso que gira o mundo. E entre o meu coração. Vem e se sirva do meu amor.
sensacional, É cara. sensacional. Aceite a sua sombra e busque a sua luz. Tem nada de psicanálise, você é um junguiano do caramba. Não é psicanálise, toma vergonha, não. Rapaz, quando eu vou lá na sua casa, eu quero ver os livros lá. Vai estar lá O Homem e Seus Símbolos, vai estar o livro vermelho do Jung na cabeceira. Ah, eu já sabia. Ó, e tem uma também, se for dar tempo, que eu fiz no Covid para pessoas que, aliás, para as pessoas, né, todos, né, que viveram dor e sofrimento, não de uma... A música não ficou pesada. Mano, mas primeiro, ó, vamos mudar o protocolo. Quem tá gostando, aí já virou show. Aí já não é podcast, já virou show. Ali pra 4, onde que as pessoas te encontram? No Instagram, YouTube, fala ali pra eles. Onde que a turma encontra o Júlio? Então, eu tô no Instagram, julio.moura.psicanálise, no TikTok, tem TikTok também, né? Pode falar. É @juliomoura46, nossa, quando eu tinha 46 anos. E o Facebook é Júlio Moura, eu tô lá e podem conversar comigo lá e perguntar alguma coisa. Pronto. Lá a consulta é de graça. E aqui tá sendo também. Aqui também. Vai. Vamos lá? Bom, o nome dessa música é Em Dias de Lutas. Eu, na época, montei um grupo de WhatsApp para fazer prece para as pessoas que faleceram, para as famílias que ficaram, e aí essas pessoas foram entrando, e a gente fazia isso toda quarta-feira, 7 da manhã. Aí vocês disponibilizavam um link na rede social. Isso. A pessoa entrava no grupo por um link. Isso, e aí a gente fazia prece para essas pessoas. Alguns, até que era do grupo, faleceu no Covid. Mesmo. E eu fui ficando, e a gente entrou no inconsciente coletivo daquela coisa. Eu tinha vindo de um problema de saúde, eu tive um infarto em 2020, segundo me disseram, meu coração parou por 30 minutos. Eu brinco que eu sou um ex-morto, um The Walking Dead, e sobrevivi. Então, por isso que eu agradeço muito a oportunidade de vir falar sobre isso, em nome de Cristo, de psicanálise. E eu acredito muito que Freud também era cristão de uma certa forma, não dogmática. Os psicanalistas vão ficar com raiva de mim. Então, aí eu montei esse grupo e fiquei, gente, será que eu vou ser o próximo? Será que eu vou ser o próximo? Não aconteceu nada comigo. E graças a Deus eu não cheguei a ter o Covid. E até porque eu não sei se eu sobreviveria por ter acabado de sair do hospital. Porque eu saí do hospital, veio o Covid. Caramba. Aí não foi só eu que me isolei, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Aí eu falei, eu vou ter que contribuir de alguma forma. Aí eu fiz essa música. Então vamos lá, Dias de Luta. Os dias passam logo dentro de nós, as margens de um rio vendo o pôr do sol. Pessoas que eu amo indo embora, sem ao menos dizer adeus. Em dias de lutas, tantas despedidas, em dias de luto. Feche os olhos, sinto você, o teu perfume está em mim, um sentimento de saudade. Em minhas preces alcanço você, sem pressa agora é o descanso, um dia estaremos juntos. O céu abre suas portas, visitas chegam. O planeta Terra agora chora. Nunca houve tanta vontade de viver em tempos que se celebram a morte. O céu abre suas portas, visitas chegam. O planeta Terra agora chora.
Nunca houve tanta vontade de viver em tempos que se celebram a morte. Feche os olhos, sinto você, o teu perfume está em mim, um sentimento de saudade. Em minhas preces alcanço você, sem pressa agora é um descanso. Um dia estaremos juntos. Valeu! Tipo assim, pessoal, esse foi o podcast. Caramba! Júlio, como que você começou a entender que a música fazia parte de todo o seu processo de comunicar, de influenciar? Porque é um dom, né, mano? Você não conseguiu, não vou lá no professor e tal, mas isso aí você recebeu há muito tempo atrás. Há muito tempo. Já estava. Para quem acredita na reencarnação, algumas revelações que eu tive, eles me falaram que eu sempre vim sempre não. Algumas revelações que eu tive, eles relatavam eu na arte, né, trabalhando, fazendo trabalhos na arte. Uhum. E que esse retorno meu à vida depois desse infarto, eles disseram que era para eu ter tido aneurisma de esquecer o próprio nome. E eu não tive nenhuma sequela que eu saiba, né? De vez em quando eu dou uns gritos assim, deve ser sequela. Só um minuto, minha alma saiu aqui. Então, deixa eu buscar ali, peraí. Volta aí. Porque ele faz isso, né? Eu não podia te dar um spoiler. Eu assustei, mas ele faz lá. E aí pensa, tem 30, 40, 50 pessoas escutando o cara e ele dá uma dessa. Tem uma tia que a gente viu a alma dela saindo. Viu mesmo? E aí voltou, saiu. Ô, produção, esse aqui você coloca um efeito na tela só pra mostrar a alma saindo. Eu brinco que quando eu faço isso, os espíritos ruins que estão ali saem tudo correndo. Porque eles estão dormindo. Dá mais de novo. Então, eu vou te levar no lugar. Não, deixa quieto. Tem um lugar que tá precisando acordar? Despertar o povo? Quem pegou, pegou! Nossa. Então, cara, e aí me falaram que eu tinha essa ligação com a arte. Mas eu lembro que o meu primeiro contato com a arte foi aos 8 anos de idade, na casa que eu morava com a minha madrinha, tinha um piano. E aí eu fui despertado. Aí eu ganhei um violão, fui fazer a aula, o cara estava ensinando partitura e eu não conseguia aprender. Partitura é muito complexo, né, Júlio? E o professor virou de costas e eu saí correndo e até hoje eu não voltei. Mas eu gostava da música e eu comprei os livrinhos de música cifrada de Raul Seixas e a primeira música que eu aprendi. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Por aí foi. Foi a primeira música. Entendi. Num tom que não é meu, né? Uhum. E daí em diante eu ficava ensaiando violão e minha avó dizia que... Meu tio também dizia que violão não enche barriga e que não ia dar em nada. E eles se enganaram, eu desobedeci eles, né? E aí eu vivi um tempo dando aula de música e sobrevivi, comprei meu apartamento, meu carro na época. Júlio, que legal. E sem ter a formação. Então eu ensinava o fundamental, o canto, né? O timbre que eu estudei, e um pouco também, e o violão eu estudei lendo sozinho, né? E a questão que eu te falei de solo de improviso, sim, foi o tempo mesmo, tocando, e às vezes o cara estava tocando ali no grupo que eu ia, e cantando, e eu queria de alguma forma participar, não ia parar ele. Aí eu ia escutando e ia criando os arranjos, os solos. E o solo, ele é uma arte também, né? Então, por exemplo, eu toco violão há muitos anos, eu sou autodidata,
mas a minha capacidade para solar em criações, através ali de conhecimento de campo harmônico, ela é baixa. Eu consigo, se eu estudar um solo, eu toco ele, através do que eu estudei, eu consigo fazer algumas ramificações. Mas agora, Fernando, cria um solo. Para começar, o meu domínio em campo harmônico, eu não tenho tanta habilidade de campo harmônico. Mas eu consigo, já dizia B.B. King, né? Se não me engano, B.B. King. Ele falou que os caras sabem tocar de tanta habilidade que tem ali, mas eles não conseguem tirar o som que eu consigo tirar. A minha entrega pra música, ela é muito verdadeira. Ela é muito real. Tem hora que eu pego meu violão, eu começo a fazer os meus dedilhados, começo a criar... Eu tenho algumas composições também. Eu começo a criar ali as minhas... Tenho algumas composições. Não, eu não tô deixando de acreditar. Eu não tô acreditando em outra coisa. Eu começo a criar ali o... Que ele ainda não usou isso na palestra, né? Não, em lugar nenhum. Não, mas é porque eu tenho umas letras um pouco mais... Cuida dessa criança Eu ia interior. falar isso agora, o primeiro Depois, encontro lá, eu vou dar um desconto pra ele. Aí, mas eu começo a viajar ali nos dedilhados e eu começo a entregar coisas que nem eu sabia conseguir entregar. E aí, quando eu vou olhar assim, aí eu consigo fazer a repetição, eu falei, cara, isso aqui é uma música do Nenhum de Nós, velho. Pô, isso aqui, eu sou muito fã de Nenhum de Nós, gosto demais mesmo. Isso aqui é uma música do Seixas, pô, isso aqui, e aí vai. Cara, a música, ela é... Eu só vejo, principalmente nos grandes programas que tem na televisão, American Idol, enfim, eu só vejo o milagre da música. Um cego autista tocando piano perfeitamente bem, cantando incrivelmente bem. A música é uma linguagem universal, né? Exato. É um idioma universal. E quem falava muito disso, mais uma vez? Ixi, eu não me lembro. Jung. Não me lembro. É mesmo? Então vou te lembrar. Nas viagens arquetípicas que ele fazia. Por exemplo, quando ele ia lá pro Oriente, pro Japão, ele identificava aqueles tambores que desde a época dos samurais eles utilizavam antes de alguma batalha ou alguma apresentação. Aí ele vinha aqui para os índios, principalmente Peru, onde ele ficava meses e meses, e ele identificava aquelas músicas de roda. Ele ia lá para a África, da mesma forma, utilizando não só as músicas de roda, mas inclusive os atabaques e os ritmos muito diferentes. E ele fala, então, essa turma eles não se conhecem. E proporcionam a música para fazer, ou os indígenas, né, no processo de celebrar a caça, ou quando a gente fala, vamos dançar a dança do índio para chamar a chuva. Então, será que não tem uma verdade nisso? E ele começava a identificar isso em várias civilizações. E você já sabe disso, não tem nada de Freud. Porque assim, tem coisas que é igual... converter o cara. Mas tem coisa que... Produção, isso aqui é uma discussão que eu só sou o espectador, viu? Eu penso o seguinte, Lao Tse dizia o seguinte, ele não sabia, foi lá e fez. Se eu fosse estudar música, eu não sei se eu teria aprendido. Se você for pensar em fazer um movimento com essa mão em 5 pontos, sem olhar, você ter um espelho no meio, 2 do lado, e estar dentro de um quadrado, e olhar para o espaço e saber que você cabe lá, você achar isso é impossível, que é dirigir. Mas você faz isso. Né? Depois você pensa. A música foi assim comigo, você que é autodidata. Se eu fosse pensar a música antes, mas como eu acredito nesse processo, a música já está... Hamed, no livro As Dores da Alma, ele diz... As dores da alma, os prazeres da alma. Ele fala o seguinte, não existe nada novo. A gente entra no nível de consciência, pega o que está lá e traz. Em formato. Albert Einstein, dentro de uma sala, 4 paredes, uma mesa, ele percebe o universo curvo, energia é igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado, sentado ali à mesa. Então, não é nada milagroso, mas é porque ele já veio com essa genialidade de outras existências, para quem acredita. Eu vim com essa, né? Eu tenho guitarra, violão, viola, eu faço, numa próxima oportunidade, eu posso trazer viola. Tem que ter várias. Né? Guitarra, e eu vou criando, e eu penso que se eu for estudar, hoje eu posso estudar porque eu já aprendi. Então eu até estou estudando guitarra, meio lento, mas estou. E as composições, as letras, às vezes, essa parece que ela já veio pronta. Eu fui começando, ela veio. Eu levei para uma amiga minha, que é professora da Federal com música. Ela falou que não precisa mexer em nada, tá certinho. Então,
eu vou fazendo solo lá, eu vou criando. Daqui a pouco você fala, toca de novo, eu não sei mais. Porque ele foi improvisado. Sim. Né? Isso acontece muito quando a gente está no processo de criação, né? É. Quando você vai compor, você já tem a melodia. Normalmente, as minhas composições, eu comecei por uma melodia. Exceto uma que eu demorei 3 meses para escrever. Mas foi por um momento. Foram vários momentos de dor que eu passei. E tanto no processo político, processo amoroso. E aí teve um determinado dia que eu resolvi escrever uma música. E saiu. É uma música de protesto. Sabe? Eu acho que é Freud que fala, não sei se é Freud ou se é Jung, é na melancolia que a gente produz, né? O artista produz essa psicose. Então, eu também, assim, eu não me lembro de ter tido feito a letra, depois musicado. Deve ter uma metade de uma música, mas elas todas vêm com uma melodia, primeiro, depois surge a letra. Ô Júlio. E foi assim, e hoje tudo que eu vou fazer, eu levo o violão na palestra da empresa, toco, e eu começo com a música Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos, que eu conheci pelo Titãs, e provoca para começar a palestra com a música O Sol, do Jota Quest, quando ele fala, ei dor, eu não te escuto mais. Por causa disso, é o problema que nós estamos vivendo. A dor é feita para ser escutada. Porque a dor, ela acontece de dentro para fora. Então, quando eu tenho a dor, ela está mandando eu escutar o que está dentro de mim. A minha homeostase está desestruturada, né? O meu emocional. Então, quando eu tenho uma dor, ela está dizendo, olha para dentro. A hora que você olhar e melhorar, não vai ter mais dor. A música começa assim, todo mundo gosta. Né? Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Tem que levar. Nós estamos aqui em função da dor, né? Essa música, ela arranca lágrima mesmo. E aí é isso. Deixa eu te contar. Desde então eu não parei mais com... É meu parceiro aí, o violão, a música. Fala ali pra turma. Nós estamos aí nesse podcast contigo. Deixamos de te perguntar alguma coisa? Você gostaria de ter falado algo, ter dado algum recado, alguma lição? O que faltou nesses minutos aqui conosco? O que você falou tudo? Como que você está sentindo? Ou faltou alguma coisa? Ou você quer falar alguma coisa? Faltou alguma coisa? Cara, eu acho que conforme as provocações vão surgindo, né? E eu acho que hoje foi uma live no sentido mais... traz várias coisas sem perder essa pegada cômica e descontraída. Mas eu sugeriria que uma outra oportunidade a gente falar sobre transtornos e eu traria desenho, pode projetar aqui? Total. Que aí eu ia fazer a interpretação do desenho para as pessoas. Então, tá marcado. De pacientes tá marcado, anônimos, né? Só alinhar a agenda só. Tá marcado. Que aí a gente joga e eu vou falando do desenho, marcado. Porque é um outro trabalho que eu faço, que é a interpretação do desenho. Aí eu trago, de repente, se alguém quiser participar do programa ao e vivo, mandar né? o desenho. A gente pode fazer ao vivo. Né? O Jefão já tá provocando a gente nessa. Talvez faz outro dia, que não seja aquele lá, mas... Perfeito. Aí o desenho é a interpretação não só do Freud, mas eu volto de novo no Jung, que ele revela, inclusive, dos seus momentos de tatuagem, que são ritos de passagem. Sim. E o desenho nada mais é do que o simbolismo daquilo que está na sua mente, talvez até no subconsciente. E aí quando você projeta isso de uma maneira que pode ser cômica, você até acha que é um desenho, você consegue enxergar melhor. Porque não é você, é o desenho. Então do que se trata este desenho? Por isso que ele utilizava tantos símbolos, né? Você sabe Sim. tão quanto eu. Agora, não, eu acredito que dentro do que foi proposto, acho que a gente fez aqui uma coisa que tem muito, quando você falou do consultório, que eu achei legal que aparece também, os relacionamentos. Eu acho que a gente pode fazer um momento assim de falar de relacionamentos que tá adoecido, né? Tá muito adoecido. Perfeito. As pessoas não estão suportando uns aos outros. Uma outra coisa que a gente usa muito, que eu acho clichê, eu não tive tempo, eu tô numa correria danada. E uma mensagem que a gente vê muito no Instagram é: vou ver e te falo. Então tem muito isso. Nossa, demais. Não é? E dura 1 ano essa mensagem. E até já fizeram um memezinho, né? A caveira lá, assim, estou esperando. Então, vou ver e te falo.
E aí tem a caveira sentada. Essa é outra, a caveira sentada na cadeira. Então, uma crítica que eu quero fazer quanto a isso. Hoje eu encontrei uma pessoa, ela falou isso. Não, é mesmo. Cara, não deu certo. Cara, não tive tempo. Cara, eu tô na correria. Isso aí, todo mundo tá falando isso. Todo mundo tá falando. Mas uma coisa que eu percebo, no velório você arruma tempo. É doido, né? Você larga o trabalho, você viaja, deixa tudo e vai. Eu entendi. É doido demais. Eu entendi. Ô, Júlio. Agora é difícil criar igual a gente criou hoje. Eu pedi permissão numa atividade, eu fiz vídeo. Obrigado. Porque eu ia fazer um seminário lá. Eu falei, cara, vamos dar um jeito. Eu não quero. Vai ficar meio engraçado, né? Porque no dia de eu falar, eu não vou, eles vão pensar que eu tô com medo. O que eu posso fazer? Eu pensei, vou mandar um videozinho. Aí ele atualizou, eu mandei o vídeo e vim pra cá. Porque são. E atravessei a cidade, né? São você também. São momentos ímpares que estão acontecendo. A gente está aqui descontraído porque a gente está sentado numa mesa, olhando para o outro e conversando. Sem olhar para o celular, sem preocupar com o que vai fazer depois, nesse momento, né? E eu brinco que, na minha época de menino, eu morei na roça, então tinha lamparina. Você podia ficar até 8 horas, porque senão a querosene acabava. Nós dormíamos 8 horas da noite, porque senão a querosene acabava. Mas nós jantávamos 5, 6 horas, e de 6 até 8 a gente ficava sentado. Não tinha TV e tinha mais, no máximo, um Motorola. Motorrádio, né? Motorola é celular. Motorrádio ali, se ouvindo Adolfinho das Velhas, uma galera antiga aí. E a gente ficava conversando e falava, nós vamos cantar caos. Eu achava paia que era só caso de assombração. Eu era muito medroso, né? Pai do mato, mula sem cabeça. Isso. Uma coisa que eu sempre tive vontade de acontecer comigo e nunca aconteceu, que eles falaram que era mulher de branco. Eu nunca vi essa mulher. Tô fora. Depois surgiu a loira do banheiro. Também não. Eu sabia dessa, eu não queria ver nunca. Então, eu lembro disso, cara. Isso era terapêutico, nós conversávamos, nós íamos dormir mais cedo, a gente dormia na época no colchão de palha, colchão de capim, sei lá. E aí no outro dia, cara, você acordava cedo, e aquela alegria, porque você vivia a família. Hoje, para acontecer isso, você tem que desligar o padrão, o relógio, e esconder o celular. Exato. Porque são momentos ali que você sai a visão empresarial está dentro de casa também. Porque você fala pelo celular, você fala por códigos, mas imagina se tirar tudo isso e você sentar à mesa com a família e falar assim, vamos falar besteira, vamos brincar, vamos conversar. Ao vivo. E a cores. Show. Vamos fazer um podcast de nós mesmos. Um podcast de nós mesmos. Ô, Júlio, fala ali para aquela galera alguma dica de livro, de série, de filme. Então, eu assisti um filme que chama Alquimia das Almas. É um filme que sai totalmente do contexto atual. As pessoas não ficam nu, não fazem sexo, não usam droga e não matam de forma como a gente vê hoje. É um filme atemporal, interessantíssimo, passa uma mensagem mais lúdica, romanceada, mas com muita realidade. E eu estou assistindo agora os Suits, Homens de Terra. Eu acho muito interessante. Eles trazem uma mudança emocional. No começo, a petulância, né? O poder, o ego. E agora eles estão vivendo a fase da transformação. Eles são profissionais o tempo inteiro. Eles não vão para casa, eles não dormem, eles não comem. Né? Vivem assim. Mas agora eles estão vivendo um outro momento que eles vão ter que lidar com a dor, com a separação, com o orgulho deles. Eu estou vivendo esse momento lá com eles, porque todo mundo está em transformação. Quem não tiver em transformação, não tiver em mudança, deve estar morto. Então, se a vida começar a ficar parada, não acontecer nada, desconfie. Talvez você já morreu e esqueceu de cair. Existem muitas pessoas sepultadas em corpo vivo. As pessoas me perguntam, o que você atende? Criança, adolescente, adulto, idoso e também quem já morreu. Ué, mas como assim? Tem a ver com o espiritismo? Não, morreu de preguiça, morreu na fé, morreu no amor, morreu na vida. E você é uma pessoa que está morta. Eu estou diante de um defunto. Caraca. Mas por quê, Flávio? Você estava no caixão quando eu te conheci. Ou você fecha o caixão ou você sai dele. Mas é muito pesado o que você está falando. Pesado é o que você vive. E eu espero que você não beba meu sangue. Uau. Então, assim, esse é um que eu indico. Livro, Inteligência Emocional. Um outro livro belíssimo, que é fininho, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl.
E ele é maravilhoso. Esse é o que eu... E um outro livro que é mais profundo, assim, mas ele é necessário, chama-se Apego. É Apego 1, 2 e 13. Para quem está na relação e tem dificuldade de lidar com isso. E eu acho que um podcast sobre relacionamento seria legal, porque está bem adoecido. Aguarde, e é bem desafiador o apego. Você não sabe se você ama a pessoa ou se você ama o apego por ela. Que aí vem relação com a mãe, com o pai, com a vida, enfim. Sensacional. Júlio, aqui nós queremos te presentear com uma lembrança, pode ser um amuleto, pode ser um chaveiro, você vai usar da melhor forma possível, da forma como seu coração for tocado. Massa demais. Ele traz uma menção em liderança X, fator X, porque nós acreditamos que todo mundo, né, todo ser, ele pode entregar além daquilo que ele acredita ser. A gente faz uma menção, isso o Leandro explica de uma forma X eu lembro do X-Men. Yeah, man! Adoro X-Men. É porque a gente tem uma banda do Japão que chama X-Japão. Essa eu não conheço. Você já ouviu? Eu não. Vocês gostam do X? Vai lá ouvir. Aí nós temos um integrante, ele tá de férias, é o Wolverine. Hoje ele não veio. E a gente faz uma menção muito forte, colocando ele em evidência, sobre o fator X, né? Sobre aquilo que ele tem a mais como ser humano. Ele não é um ser humano, ele é um mutante. E o seu fator X é a regeneração, né? Capacidade de se ferir e de se regenerar. E o Júlio? Qual que é o fator X do Júlio? Tá me perguntando? Isso. Nossa, não esperava por essa. Qual que eu tinha um grupo que chama Arte e Vida. Eu trabalhei com criança e adolescente na periferia. E eu treinava eles para darem palestra, no teatro, na música. E eu usava, eu tenho até minha camisa, que tem um símbolo da Fênix, ressurgir das cinzas, né? Eu acho que é nunca ter desistido. Porque se me vissem na adolescência, eu nem era para estar ainda vivo. Depois eu tive em 2020 Em 2017 eu tive uma morte, que eu caí na BR, os caminhões desviaram de mim, quem viu falou assim, não era para você estar vivo. Então você briga com Deus, porque eu estou vivo. Depois, em 2017, outro acidente, que eu tive que fazer cirurgia. E agora, 2020, outra morte, que foi essa do coração parar. Eu acho que é uma fênix aí, né? É nunca ter desistido da vida. Porque morrer é fácil. Viver é que é o desafio. Muita gente tem a morte como certeza. A vida é uma dúvida. Mas é melhor você ficar na dúvida, porque quem tem certeza vive num lugar solitário. E a certeza estaciona. Eu tenho certeza que esse programa está maravilhoso. Não, eu tenho dúvidas, porque ele pode ser melhor. Tem até uma chargezinha, uma chargezinha do Snoopy, Obrigado. que ele fala, que eu acho que o Charlie Brown fala, um dia nós vamos morrer, né? Aí o Snoopy fala, mas todos os outros nós vamos viver. Eu conheço essa frase, ela é muito bonita. E o que eu coloquei lá, que eu fui denunciado lá para o conselho, foi relacionado vida. Posso ler aqui? Por favor. Eu vou ter que pegar aqui. Pode. Eu não vou... Não tem problema. Deixa eu pegar aqui rapidão. Aí depois que você terminar, você fala de novo onde que as pessoas que te encontram, porque tem uns engraçadinhos que passa o podcast pra frente. Fala aí de novo seu Instagram, para eu me encontrar o Júlio. Julio.moura.psicanálise. Pronto. Segue lá e quiser trocar uma ideia, tamo junto aí. Se você gostou até aqui, entra lá no nosso canal, @LTubeCast, se inscreva, já coloca lá o sininho para quando tiver novos episódios, alguns cortes, shorts, você ser notificado. Já aproveita, já adianta aí, onde que as pessoas te encontram, lindão? @Fala Barreto, Instagram, e LinkedIn, Fernando Gomes Barreto. Mas vai lá no @Fala Barreto Instagram, que tem muito conteúdo de desempenho, carreira e remuneração. E você? @Leandro.vsantos, lá no Insta. Beleza? Espera aí que o Júlio ainda tá aqui com a gente. Acabou não, vocês estão pensando o quê? E hoje é a primeira série, a gente vai fazer uma minissérie de fato com o Júlio, tá bom? Hoje foi o primeiro episódio. E aí ele já falou e já deu algumas dicas para nós aqui de alguns assuntos. Se você quer, além desses assuntos que ele já citou ou outros pra gente aprofundar, manda aqui nos comentários que a gente vai levar para ele, porque aí a gente já vem preparado.
E, ó, já é um combinado conosco. Vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo, assim, ó. É agora. A mensagem que eu trouxe aqui, que tem até uma imagem de uma janela, não sei se dá para as pessoas verem aí, mas eu vou falar aqui. É assim, ó. Muitos não conseguimos enxergar a vida do tamanho que ela realmente é. Então, apequenamos ao que somos. Exemplo, se olharmos a vida por uma janela, ela tornar-se-á apenas isso, o tamanho de uma janela. Então, a percepção da vida do adolescente é de 16 anos. Então, para ele, a vida deve acabar aos 16, porque ele acha que já viu de tudo, igual eu disse na música. Pro de 30 é 30, Jung, né? Você vai até os 30, depois tem o declive. Então, eu finalizo assim, numa frase que me veio de inspiração em 1900 e carneçada, que eu não vou lembrar quanto tempo faz, mas é assim, ó. Nunca deixe de fazer de você mesmo, a sua melhor companhia, porque nem mesmo Deus gosta de solidão. Se assim fosse, não teria feito o homem, com tanto gosto, a mesma essência em diversos rostos. Obrigado, Perfeito. mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Estaremos aqui de novo. Quem gostou, não tem outra opção. Bate palma. Quem gostou, respira. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco até agora. Valeu de novo. E logo mais a gente tem de novo a série com o Júlio. Valeu, obrigado, Fernando. Bom, obrigado, cara. Valeu, produção. Valeu, produção. Obrigado.